reflexão, então, é muito importante nesse momento. Tá? Então, Jonathan, você de começar? Pode ser. Então, só uma ideia geral de como a gente vai trabalhar o desenvolvimento do tema é começar com o contexto do cinema novo, né, de onde veio, das influências, aí passaremos para a análise do filme, né, uma aplicação dos conceitos, né, do surgimento do movimento, e depois fechar, então, para a questão do patrimônio. Tá? Então, por favor, Jonathan. Certo. Prazer a todo mundo que está aqui, muito obrigado. Fico muito feliz de participar disso. Eu acho que é algo muito importante. Obrigado à biblioteca também pela parceria. Espero que tenhamos muitos cineclubes ainda. E é o que a gente, né, pode começar pensando sobre como foi, né, a construção da ideia de cinema novo no Brasil, né? Tipo, muita gente, óbvio, o que está aqui já tem um certo conhecimento, mas muita gente pensa que não existe, ou não existia em algum momento, um movimento cinematográfico brasileiro, que é um erro. E o cinema novo, eu acho que é o maior expoente, assim, para demonstrar que a gente tem, sim, algo nosso, por mais que tenha algumas influências externas, né, europeias e tal, de outros movimentos, mas ele foi um movimento que buscou trazer uma identidade para o povo brasileiro em relação ao cinema, porque o cinema muitas vezes não representava gente rica, que não era o caso. Para o cinema novo, isso era uma produção que falseava a realidade. Então, era um dos temas vividos pelo brasileiro, que muitas vezes eram suprimidos por causa de uma estética, por causa de uma força dos países colonizadores. Então, as nossas produções elas se baseavam, antes do cinema novo, em alguns aspectos, só pelo entretenimento, a visão que os europeus, os norte-americanos, o pessoal de fora do Brasil tinha, é que o que a gente representava era só uma coisa caricata do povo brasileiro. Então as produções eram os elementos da novela vague. Daí o movimento se potencializou e daí para frente virou isso aí. Crítica social, inclusive o Barra Vento, que foi o primeiro longa do Glauber Rocha, o Scorsese tem uma entrevista que ele também comenta isso. Contexto de Guerra Fria, o pessoal acadêmico, né, que faz parte do movimento, tem muita ligação com o socialismo, então pode ver que as produções têm muito teor político, muito teor de classe, específico, bem esclarecido, as referências do cinema novo. E tem mais alguma coisa por falar? Eu só ia complementar que, tipo, o movimento, além de dar essa cara do cinema brasileiro, ele também tem o objetivo de ser algo revolucionário, né? Ele traz ali um aspecto mais brutal, assim, o próprio Barra Vento, eu acho que o filme mesmo, o movimento, né, essa coisa do Barra Vento como religião, essa coisa forte, eu acho que representa muito o que é o movimento do cinema novo, né? Que eles vieram, assim, para mudar de verdade a história. Então, além disso que o Jonathan tudo falou aí da representação e tudo mais, o cinema novo ele vem para quebrar essa coisa do industrialismo e tudo mais e trazer algo mais autoral e nacional para a gente, que até então não tínhamos tanto no cinema. Já víamos em outras artes, como por exemplo literatura, pintura, já era bem retratado, mas no cinema... É sertão, é favela, é gente tipo, como a gente, é o povo, sabe? O objetivo não é retratar... É uma contraposição, né? Na verdade, o modelo anterior que a gente tinha cinema industrial era Veracruz, né? O momento anterior ali. E os jovens do cinema novo se contrapõem, né? Por exemplo, a questão do Cangaceiro. Tem o Cangaceiro, o filme da Veracruz, que é um dos mais famosos do ciclo. Só que ele é feito no interior de São Paulo, ele retrata de uma certa forma caricata, né? O sertão, né? Então ele tem um recorte de western, né? Uma coisa bem de entretenimento. Ou seja, o povo pobre, a revolução, isso não fazia parte. Acho que é o primeiro nome que vem no referencial internacional. Então, daí a tamanha importância do movimento. Não só pra gente, como pros outros diretores. Bom Joon-ho, depois do cinema novo, pro pessoal de fora, é só assistir no YouTube lá a entrevista do Scorsese sobre Glauber Rocha. Ele demonstra, ele fala assim, é exatamente uma crítica que tem no livro do Paulo Emílio. Ele fala, eu não conheço a política brasileira, não sei como é a economia e não sei como o povo é,
Mas o filme, ele traz uma verdade. Ele estava citando outro filme, no caso, mas ele fala, o filme do Glauber traz uma verdade. E eu acho que isso é um ponto, assim, um dos pontos principais do cinema novo. É realmente filmar. Então, na verdade, é mental, né? É cultural. Quebrando aquele patriarcalismo, né? Daquele pós-guerra, dentro desse período da polaridade, né? Da Guerra Fria. Geralmente esses movimentos cinematográficos, eles se assemelham aos movimentos tipo, sociais, políticos do mundo. Então, A gente podia ir pro filme, né? Analisar para analisar o filme. Pode ser? agora já me soltei. Vamos lá. A Belisa tá aqui, gente. Brasileiro que tenta sempre subir na vida ali e tudo mais, e ao mesmo tempo fugir um pouco da própria cultura. Hoje em dia a gente tem esse complexo de vira-lata, assim, de esquecer a nossa cultura e pegar um pouco do estrangeiro. O filme ele é um líder revolucionário, né? Tudo bem que como protagonista ele não tem das atitudes mais socialmente corretas, assim, mas ele boicota, ele fala ele seduz a moça lá pra Luísa Magalhães, pra ela conquistar o Aruan, pra quebrar essa ideia da religião. Ele critica demais, o Glauber Rocha usa, né, o personagem para criticar demais a religião, né, no caso para os pescadores. Então, você vê uma questão aí de tomada dos meios de produção, né, se a gente for dar um paralelo com as teorias marxistas, muito clara pra gente. Tem uma dualidade, né? Com a religião. Sim. O Glauber tem. Ele tem uma ambivalência, vamos dizer assim. Ele vai contra, mas ele acredita. Isso. Vai fazer despacho e tal. Ele acaba usando essa realidade mística para a revolução, né? Ele questiona, acho que a religiosidade ali Como forma de alienação. Mas ele não desacredita. Inclusive, em alguns momentos sim, e outros não. Não, isso aí é o Glauber. Isso é o Glauber. O filme não tem como, ele é de lá, né? O filme começa com um negócio de uma crítica. Fala assim, vocês são muito imóveis, a religião tá fazendo com que vocês não, cresçam. Olha aqui como eu tô, né? Agora eu me viro sozinho, eu trabalho por mim mesmo, vocês estão aí. Dependendo dos outros, Só que aí, no meio do filme pra frente, ele começa a usar bastante da religião pra conseguir a revolução, que ele longa, ele tava se conhecendo, talvez mais pra frente. Eu preciso ver todos os filmes dele pra poder ver se essas questões, sabe, de críticas à religião, à sociedade, elas são mais retas, assim, mais definidas. Porque realmente aqui nesse filme ele critica a religião, mas ele também não passa um pano assim do meio pra frente. Porque assim, é o contexto dele, né? É a cultura dele, ele é de Vitória da Conquista, então ele é do meio do caminho, né? Entre o sertão e o litoral. Então ele absorveu as duas culturas. E... Os caricatos, o folclórico também. Exato. É o que a gente tinha ali nas produções. Hoje em dia, se a gente for ver qualquer produção que mostre candomblé, umbanda assim, muitas vezes é um negócio meio escrachado, meio vulgarizado. E não é essa a mensagem do filme, entendeu? E no caso, a gente percebe também um contraste muito grande, né? O filme inteiro, na verdade, eu até anotei algumas coisas que eu achei bem interessantes, assim. Tensão. Então ele tem... Bom, primeiro, é assustador você ver Glauber com planos fixos, né? Então tem a tensão assim, entre planos fixos e câmera na mão. Ele usa a câmera na mão só nos momentos especiais mesmo, seja o barravento, seja o ritual. Exato, são momentos de mudança bem dinâmicos. O silêncio, né? A sonorização do filme também, ela é bem de contrastes, né? De elementos bem intensos e de repente vem um silêncio absoluto, assim, né? Isso é muito novela e vaga. É muito. Exatamente. O cara tá lá. Sim. Ficou bem explícito assim na cena da capoeira lá, né? Que a câmera tá. Você só pensa onde os personagens estão depois que o plano abre. Porque você não sabe o que está acontecendo. Você só respira depois que acaba a luta. Talvez tenha sido a primeira vez que uma capoeira tenha sido filmada. E ele é engraçado, porque ele vem com todo esse materialismo, né, marxista na expressão. Se encontrar, sabe, saber como colocar a mão nas coisas. Sim, exato. Que é o que ele vai fazer depois da carreira dele toda, na verdade, né? O que a gente chama de mise-en-scène, né? A coreografia da cena, como a cena se desenvolve. Ele tem um tanto teatral,
né, a representação. Aqui talvez até um pouco menos, eu acho que o Deus do Diabo é mais, por exemplo, ainda. Terra em Transe mais ainda. Então ele vai, né, intensificando isso. Então ele não tem essa preocupação do realismo mais, né, ele vai mudando, né, a pegada dele. Se for ver, é quase um protótipo do Deus do Diabo aqui, o Barravento. Ele já começa a ensaiar vários temas que ele vai desenvolver lá de uma maneira muito mais pungente, assim, né? Mas, de novo, claro, é um cineasta crescente, se desenvolvendo através dos seus filmes, né? Aqui, capoeira e tudo mais. E isso representar de uma forma mais cuidadosa, né? Tipo, não só na parte estética, tipo, de filmar, mas também com respeito. Ele não traz aquela coisa mais caricata e tudo mais. Eu acho que isso aí foi um ponto bem interessante do filme. Eu não gostei muito da representação negra do filme, porque o cinema é uma arte racista. O Vento Levou, o Nascimento de uma Nação, que é considerado um grandes filmes que revolucionaram o cinema, ele não são filmes racistas. E o Glauber, ele pega essa imagem do negro, do cara foda, da cultura, do poder, mas dentro da produção do filme não tem negros. O roteiro foi escrito por 3 pessoas e não tem um negro. Então, no estigma de colocar ele como, tipo, o cara que vai levar a cultura negra, ele é só mais um branco se apropriando da nossa cultura que vai levar os créditos. Tipo, eu não tô criticando, mas eu tô criticando uma É uma constatação, você tem razão. E no caso, não só isso. É uma questão do cinema novo também. Depois eles fizeram autocrítica em relação a isso, que é a questão de classe. Então, efetivamente, mulheres poucos também, é pouco, exatamente. Ou seja, o cinema estava bastante na mão deles, né? Até a novela Vague teve a Agnes Varda e depois um monte de homem branco. Mas é uma exceção. Exatamente. Mas todo mundo lembra do Godard, lembra do Truffaut, não lembra dela, né? Então essa é uma questão realmente bem ampla. Eu não acho legal de glamorizar isso e falar, tipo, cara, ele foi perfeito. Não. Ele é um cara branco que pegou e se apropriou de conceitos negros. Um cara branco rico. Que vai fazer uma Entende? crítica comunista, vai fazer uma relação comunista. Então, tipo assim, é meio contraditório. Eu acho importante para a história, para o momento histórico do Brasil, afinal de contas sobre o Brasil, mas querer glorificar isso eu acho um exagero, assim, de... Não é tudo isso. Não, tem sua importância, né? Exatamente. Isso vai ser uma questão agora, dos anos 2000. E outra, depois do acesso, né, da tecnologia, por exemplo, um dos filmes inaugurais ali do movimento, do cinema novo, é o 5 Vezes Favela, né? Que é isso. O próprio Cacá Jags vai pegar toda essa questão negra E retrabalhar no contexto contemporâneo. Zumba, Quilombo, que é cara branco e esse sim da elite, né? Exato. Filho do cara que era diplomata, do Ministério da Cultura, enfim. Exato. Continua sendo a elite, mas quem vai retratar depois bem melhor a questão do negro no cinema é o próprio Cacá Jags, que é o certeza. E depois... e ali na verdade é uma coletânea, né? Coletânea de cineastas brancos, universitários, e depois, só que acontece, é uma aproximação muito importante, porque... Posso fazer? Claro. Eu acho que você pode ter a percepção que você tem, mas... Desculpa, eu vou me intrometer aí. Mas de qualquer maneira, eu acho que você tem todo o direito de ter essa percepção, mas numa análise de conjunto, nada estará pronto em momento algum. Então, você criticar uma obra sempre será possível, integralmente, qualquer pessoa do universo. Existem pessoas que vão criticar o que nós estamos falando aqui hoje, né? Então, se a gente partir de uma percepção de que alguém tomou a iniciativa de fazer, é um ato heróico, certo? A partir disso, você pode evoluir essa constituição de desenvolvimento, mas ninguém sabe as dores do processo. Você sabe as suas dores, mas não sabe as dores dele. O ato de manifestar o desenvolvimento humano da sociedade negra naquele momento é muito maior do que qualquer preconceito. Porque
a atitude dele de fazê-lo, de colocá-lo em evidência, sem nada em volta, isso é muito importante. Então, assim, ó, a vida não é justa, não é e nunca será. Daqui 2000 anos não será, tá? Então, a nossa luta como seres humanos, como brasileiros e tudo mais, precisa passar por um conceito muito sério e de compreensão disso. É bom lembrar que assim, o cinema é uma arte, cara. Exatamente. É uma arte de Então, assim, ó, elite. Então, de novo, a tecnologia foi, né, na verdade, a democratização da tecnologia que está trazendo uma produção ok, Spike Lee, década de 80, né, já começa a entrar com força o cinema negro, década de 70 você pegar o cinema negro também já com força, mas efetivamente trazendo para o Brasil, então a questão 5 vezes favela lá, ou seja, vários cineastas brancos da elite falando da favela, né, mas se embrenhando naquela sociedade, coisa que, né, jamais a Vera Cruz faria, né? Então, há um mérito em se fazer isso, há preocupação, a busca dos conceitos de revolução, de repensar a sociedade brasileira, da nossa identidade, mas o próprio Cacá Jackson, depois, no contexto contemporâneo, ele produz um longa, 5 vezes favela, feito novamente, só que dessa vez por cineastas da favela. Então, há essa releitura que é importante e eu acho que traz um pouco do que você está falando. Fala no microfone. Só aproveitando que eu tô com ele aqui, na mesma época o Jean Renoir fazia esses filmes na África, né? Precisou sair um francês... Jean Rouch? Jean Rouch. De um francês ir para a África para mostrar a África para o mundo, né? Então era o Jean Rouch na África E produzir com eles, né? Com eles, não eles. sobre eles, mas com eles, né? Exatamente, na mesma época. Legal. É isso, né? É a novela vague, é o cinema verdade, né? Eu acredito que o Glauber fez foi revolucionário. Colocar pessoas negras numa tela Protagonistas. um protagonista é revolucionário, levou ele pro mundo. Levou a... O Antônio Pitanga também, né? Só que, só que no mesmo estigma, eu penso que uma pessoa branca nunca vai entender o que uma pessoa negra passa. E, tipo assim, a gente não tá falando sobre o filme sobre racismo, mas tá falando o filme sobre vidas negras. África, né? Então eu acho, tipo assim, é incrível o que ele fez pra época, ele revolucionou, ele fez, só que hoje a gente consegue pôr no pé no chão e falar assim, ele não fez as melhores escolhas. Ele poderia ter feito Mas em que sentido você diz? Eu acredito que se a minha cultura ela é tão incrível que ela merece um longa, ela merece virar uma história incrível como essa, eu tenho pessoas negras capacitadas para produzir esse filme. Entendi, então, mas na estrutura de poder daquela época isso não era possível, né? Não, então... É isso que eu estou tentando argumentar. E a gente não está dizendo que ele não era racista, talvez ele fosse. Ele não... era muito misógino. Então, isso eu não vou entrar em Mas conversa. ainda não era uma questão. Equipe técnica negra, ainda hoje, né, se a gente tocar, pode ter aí. pela sala de aula, aí imagina na década de 60, talvez era tão restrito, né? E claro, preconceituoso mesmo, que não tinha essa equipe técnica de cinema, sabe? Pode falar. Não, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Se a gente for, né, seguir os conceitos que o Glauber estava defendendo ali, o que o marxismo teórico vai falar? Isso é uma questão de classe. Não vai ter mulher, não vai ter negro participando das produções, porque a classe trabalhadora não detém os meios de produção. A partir do momento que houver uma evolução, eles vão estar presentes. Não estão presentes porque é exatamente uma questão de classe. Quem está produzindo os filmes são os caras que têm dinheiro, porque exatamente o cinema precisa de dinheiro para ser feito. Ou você se rende àquela que o Glauber chama de estética adolescente, tipo, de ficar refém do engessamento da indústria comercial, ou é isso ou nada, sabe? Você precisava fazer, entendeu? A questão de classe, não tem como dissociar uma coisa da outra. Exatamente pelo que ele estava defendendo. A partir do momento que houver uma revolução, que, né, o cinema novo estava defendendo, aí sim as mulheres, os negros vão estar em pé de igualdade para participar do processo produtivo das coisas. Vão estar questionando isso e fazendo um novo. Na verdade. Cinema novo. Mas é isso, eu concordo com você. Mas é trazer isso. É importante a reflexão
Até para o que está por vir, que é o que a gente falou do contexto cíclico. A gente está num contexto cíclico parecido com na época, inclusive. Se fosse assim, não existiriam marxistas negros, porque os teóricos marxistas são brancos. Entendeu? Eu acho que a força do argumento, né, do conceito é maior, exatamente no sentido de tentar abarcar essas pessoas pós-revolução. Martin Luther King e tal, mas as cantoras de jazz ou os cantores de jazz negros entravam pela porta dos fundos. E eles eram as atrações principais, e eles aceitavam isso. Eles aceitavam porque era o jogo que se tinha que jogar para poder aparecer, para o jazz poder aparecer. E poder sobreviver, né? E poder sobreviver, é a mesma época, né? Então era alguma coisa assim, só o fato de eles estarem na tela já era revolucionário. Aí traz também um pouco dessa época da própria Vera Cruz. Tinha muitos musicais, da Chanchada, Vera Cruz, ainda tinham muitos musicais. Acho que isso ele não conseguiu romper tanto, né? Claro que ele coloca... Mas é que é uma característica do Brasil muito forte, né? Sim, mas depois a gente for olhar Deus e o Diabo, não é tão musical assim. Ah, é assim. Mas é uma trilha mais tensa. A literatura de cordel ali, inclusive o próprio Glauber escreve. Sim, mas não dá pra chamar de musical. Esse eu acho mais musical do que... Então, eu acho que lá ele é mais do que aqui. Porque aqui está em quantidade, vamos dizer assim, não é narrativo. Aqui. Lá no Deus e o Diabo é narrativo. Ele organiza o roteiro a partir da literatura de cordel. É fantástico, ele antecipa ação, né? Ali eu acho que é uma função extremamente musical. Sim, mas pensando em musical como era feito nos anos 50, achei isso mais parecido e depois vira uma narrativa escrita, e vira mais cordel, vira mais revolucionário. Entendi. Aí tem que ver a questão do musical, qual modelo de musical você está levando em consideração, né? Mas sim. Meninos, mais alguma questão do filme, da estética? Quando eu falei mais sobre a cultura negra, que o João, desculpa, comentou aqui, eu também não acho certo você glamourar, glamorizar o jeito que o Glauber adota no filme. Só que, tipo assim, eu acho que ele trata com respeito, como eu tinha falado, ele não, em nenhum momento menospreza e trata como algo inútil, porque na verdade é o principal, né? A narrativa principal gira em torno da religião. E em nenhum momento ele trata isso como uma forma negativa. Eu acho que é isso que eu quis dizer, sabe? Exatamente, é um ritual que tem um respeito muito grande e ele em nenhum momento trata isso como uma forma ruim. Só isso mesmo, para complementar. De maneira negativa. Como argumento de manter ali os costumes do povoado. Sim. Negativo que eu digo nesse sentido, não perante para quem está vendo e tudo mais. Que eu acho que é o que você estava querendo dizer. Sim. Né? Mas ainda assim com respeito, né? Demonstrando por ninguém ter feito isso antes, né? No caso, né? Não era um costume, né? A gente vê religiosidades desse tipo sendo tratadas dessa maneira no cinema. E não é o lugar de fala dele, né? Mas mesmo assim ele consegue, um negro, por exemplo, que é da religião, conseguiria falar bem melhor do que ele, claro. Eu acho que até o entendimento da interferência do processo de colonização naquela cultura, né? Não tem como esquecer, a gente não pode perder de perspectiva a questão do cinema novo como movimento, né? Então, ele é marxista, isso está muito forte neles. Inclusive o Glauber, esse filme pertence ao primeiro momento, né? São 3 momentos que o cinema novo tem. Essa é a fase ideológica que a gente chama, né? Então é aqui que está forte mesmo essa influência da União Soviética, né? Um pouquinho ali do neorrealismo também, mas assim, eles querem fazer revolução através do cinema, é isso. Eles acreditavam efetivamente que fazer filmes com essa crítica social ia abrir a cabeça do povo e a revolução ia se dar através do cinema. Se ele for parar para pensar, é assustador. Sim, ok, nós temos já na história, por exemplo, Mussolini usando o cinema, né, como uma arma mais forte, como ele mesmo disse, né, como controle de uma população, de vender uma ideologia. O cinema russo também, obviamente, né, é dessas experiências que vão se transformando. Mas aqui há sempre aquela ambivalência entre o cinema hollywoodiano e cinema autoral revolucionário. Então, na verdade, o cinema novo vai trabalhar nesse espaço, nessa tensão constantemente, né? Então, tem muita crítica feita, por exemplo, que eram filmes autorais que não pensavam no povo geral. Não é entretenimento, justo. É cinema autoral
com essa vertente política. Não é um cinema político. A gente não pode perder isso nunca de perspectiva, né? Porque esse período é muito forte nisso. Tanto que essa tensão, se a gente for pensar, você pegar, ele tenta colocar a razão e a religião dentro da mesma tensão, né? Essa coisa do místico, do ritual. Isso vai estar na obra toda do Glauber, né? Ele vai sempre trazer a teoria, né, esse referencial da revolução, mas ele sempre vai estar trazendo em perspectiva o real, o que é vivido, o místico, né? O tempo todo, o mitológico. Eu não lembro se esse é o termo, mas se for, a gente está discutindo religião e tem a questão do sincretismo religioso. Acho que é esse o termo. E essa discussão se encaixa bem, porque no filme fala sobre os santos, né, que tem tudo a ver com esse sincretismo, quando a cultura africana veio lá atrás, na época da colonização, e os santos que eles veneram aí é uma grande mistura, né? Mistura as culturas, né? Eles meio que tiveram que se adequar quando eles vieram ao Brasil, né? A cultura africana também ela foi atingida. Então, o filme em si, ele fala bastante desses santos, né? E o candomblé mesmo é brasileiro. Sim. Né? Ele é o que surge através dessa mistura, esse caldeirão cultural, né, que se estabelece dentro do processo colonizador, com certeza. Eu acho que combina bastante com a discussão, a gente falando sobre tudo isso aí, né? Que é uma coisa que aconteceu, né? Teve que adequar a cultura, sim. Fiquei curioso para de vocês se os atores poderiam influenciar para fazer uma interpretação melhor. Tem alguma relação com Quilombo, quase nada com Gangue Zumba, né? Mas são filmes maravilhosos que, inclusive, recomendo. A gente pode até trazer aqui para o Cineclube para discutir, fazer só cinema negro no E cinema. que foram campeões de bilheteria, hein? Senão a gente vai ficar aqui até a noite, né? Tranquilamente. Bom, para fazer essa ponte, essa amarração, né, do filme, do contexto, né, com o momento atual que a gente vive, a gente tem que lembrar que a gente tem um ciclo de incêndios, né, que vem ocorrendo aí no Brasil. Em 2015, o Museu da Língua Portuguesa, né, cujo prédio sofreu 2 incêndios em sua existência, né, que já é histórico no próprio prédio isso ter acontecido. Em 2018, o Museu Nacional. E neste ano, a Cinemateca, em julho. Lembrando que a Cinemateca já vinha de uma experiência de 3 incêndios anteriores a esse. Então, né, a gente tem que ter uma perspectiva. O que o Glauber fala, pega a estética da fome, né, o manifesto, ainda está bastante atual. Né? Então, no momento atual, então, no governo atual, né, tem uma inflexão. Na verdade, ele vai ser considerado um fim de ciclo, né? E depois dele, talvez, o início de um novo ciclo. Com Paulo Emílio já tinha estabelecido um ciclo da nossa trajetória dentro, né, da cultura e da sociedade. O momento que a gente está falando aqui é uma das maiores do mundo. Né? A sala de exibição deles é padrão internacional de sala de exibição. Isso é raro numa cinemateca no mundo. Né? Mais de 1 milhão de documentos de audiovisual, tirando os que pegaram fogo, né? Inclusive, boa parte de documentação do Glauber, né, do Memória Glauber, se perdeu naquele incêndio de julho. Né? Ainda bem que o filme não foi, né, atingido, mas efetivamente os documentos são parte dessa história, né? Então, toda a documentação do Instituto Nacional de Cinema. Do índice, né? INC. O INC que é anterior ao índice. Que, inclusive, parte do cinema novo foi aí, né? Você pegar o trabalho do Linguagem Noronha, que é o filme inicial mesmo do cinema novo no Brasil, o INSE que ajudou a produzir. Então, quer dizer, essa cultura que se estabelece, a gente perde um incêndio, assim, da hora para outra, de uma maneira previsível, né? Porque se fosse imprevisível, tudo bem, mas não é. Se você para de dar uma atenção em alguma coisa, vai. Ainda mais cinema, né? O acervo, né, cinematográfico, a película, ela é inflamável com o passar do tempo. Então, é matemática, né? Não é mistério. A gente tem que repensar nesse país, né? Então, a descontinuidade é uma característica, infelizmente, da nossa política econômica e cultural. Essa instabilidade define uma gestão cultural que
não vai conseguir manter um patrimônio, né? A Cinemateca foi fundada em 46, então ela fez 75 anos nesta semana, né, que a gente está falando aqui. O acesso ao cinema de qualidade não existia antes, ao cinema, né, de arte, antes da Cinemateca, isso não tinha estabelecido. Criar uma cena que estimula esse pensamento, um contato com as cinematografias do resto do mundo, né, porque, na verdade, a gente fica muito restrito. Hoje ainda, né, a gente vai pensar, a gente tem um cineclube nessa cidade, que já é um luxo, na verdade, se for pensar em termos do número de municípios do país. Mas, né, que sempre fica ali batendo na trave, né, às vezes tem que trazer filme comercial para poder sobreviver e tal. Então, quer dizer, ainda não consegue ser cineclube 100% cineclube, né? Então, a Cinemateca, então, é um espaço ainda mais importante, que ainda faz o restauro de filmes, né? Cria uma cultura cinematográfica mais ampla e esse acesso à cinematografia externa que não é comercial, né? A gente fica muito preso a isso, no acesso aí, do que a gente tem de salas de exibição. O Paulo Emílio Salles Gomes, que a gente falou aqui, né, que é um teórico, professor, crítico, gestor, ele que criou, na verdade, a Cinemateca, né, na USP. E que influenciou o Glauber diretamente. Com um texto, né? Um texto no Congresso, exatamente. Ele criou a Cinemateca, então ele foi uma referência para esse movimento, né, do cinema novo. Tem aproximações e repulsões, né? Então há uma perspectiva de política que vai seguindo esses ciclos econômicos e a vontade pública. A Cinemateca hoje já está perdida, está num vácuo, né? Está num hiato, não sabemos para onde vai, porque ela já esteve mais atrelada ao poder econômico político e fora dele também, né? Então, hoje ela está, né, sem rumo, mas exatas. Para um filme como esse estar aqui, para a gente assistir com qualidade, não se sabe o futuro disso. E essa cópia foi restaurada, né? Sim, justamente lá na Cinemateca. Maravilhosa a cópia. Né? Maravilhosa. Nenhuma falha. Por um bom tempo. Então, ele tem uma experiência, uma janela de experiência fantástica. Ele, nessa semana, ele fez uma aula magna na UFSCar, e ele falou justamente sobre isso, sobre a Cinemateca. E ele disse o seguinte, nesse momento de agora, né, qual que é o risco da Cinemateca agora? O risco hoje é que a Cinemateca se torne apenas um arquivo de filmes, uma geladeira especializada, um laboratório de restauro, mas ela, na verdade, deve ser uma instituição cultural, um papel cultural relevante, como ela já foi. Então, se a gente fala de cinema novo, se a gente fala de Nouvelle Vague, os dois movimentos jamais existiriam se não tivesse uma Cinemateca. Então, a Cinemateca de Paris, que aglutinou pessoas interessadas no cinema mundial, dali surgiu a carreira do cinema, dali o Bazin, né, foi o líder desses meninos, na época, críticos de cinema universitários, que depois se tornaram Godard, Truffaut, Romer, tantos outros. E também aqui no Brasil, Glauber era crítico de cinema. Então, da crítica ele também passou à produção. E tantos outros, Cacá Diegues. Em julho aconteceu aí a tragédia de pegar fogo e perder muitos arquivos. Basicamente isso que eu queria falar. Isso foi falado, na verdade, todo mundo trouxe à tona o assunto que, assim, pagar a conta de energia. Porque a película tem que ser mantida numa climatização, senão ela vai pegar fogo. É matemática. Tem, inclusive, algumas que mesmo dentro desse ambiente climatizado, ela pega fogo, então ela é colocada fora. Então, há uma triagem desse material, né? Então, ou seja, de lidar com aquilo. Praticamente Que isso a gente vê. Isso a gente já viu aqui em Ribeirão, que a gente tinha uma Film Commission, que é um órgão mundial, e que a gente não usou bem. E aí mudou o interesse, deixamos de ter, perdemos. Paulínia, quando se posicionou para ser um polo de cinema, se posicionou muito bem, e hoje em dia a gente vê pouca coisa sendo produzida lá por mudança governamental. Então entra um governo, eu não tenho interesse que isso traga investimento para a cidade, né? Aí que entra, né? Que dessa maneira a gente tendo diversas fontes que nos mantenham, Cinemateca, por exemplo, né? A gente não fica refém de que isso aconteça.
Porque são períodos e o interesse vai de acordo com esses períodos. E aí ficar refém disso que a gente já viu que não dá certo. Os órgãos culturais não podem ficar reféns de planos de governo. Exato. Exatamente. Tem que ser um plano nacional. Tem que ser um plano contínuo, né? Ele... de educação, a saúde. Já tinha acabado. Na verdade, o Collor só jogou a pá de cal, né? E trouxe a lei do audiovisual. Na verdade, o Collor fez a ponte. É que o povo gosta de bater nele, mas assim, na verdade, ele fez a ponte. Ele terminou esse modelo estatal e abriu a possibilidade do investimento, né, privado. Para o bem ou para o mal, a cultura ela transcende os governos que passam. Que nem sempre é rica, financeiramente. Enfim, uma classe que nem sempre tem um grande potencial financeiro, precisa ter uma questão de se unir, né? Eu acho que a diversidade ela tem que gerar isso para que efetivamente não se perca por completo. Porque senão você tem um domínio de alguém que tem um capital financeiro alto e vai chegar e vai pegar com quem gera arte e falar, não, faz alguma coisa aí que eu te dou de 400 peixes, eu te dou 5. Então você está botando um dono em você. Então a maior destruição está nesse sentido, né? Porque as pessoas que geram a arte têm algo que é inestimável. A capacidade intelectual de fazer cinema é uma coisa muito importante, né? E você tem uma prova viva através do filme, né? Tipo, pensar algo de outra maneira. Então, assim, o governo tirar interesse pode ser algo maquinado para tirar o cineasta da conversa. Tem toda uma questão, por exemplo, a especulação imobiliária faz alguns lugares, né, algumas favelas pegarem fogo às vezes, né? Isso pode acontecer com o cinema também. Só que a gente tem o poder da ideia. Então, se a gente for seguir as palavras do Glauber, né, onde há um cineasta disposto a romper com os padrões, né, tecnicistas, o cinema pornográfico, os padrões hollywoodianos e hegemônicos, produtores audiovisuais, cineastas ou qualquer área, sabe, pintor, artesão, a gente tem que fazer uma obra visando a melhoria da nossa sociedade, independente do tempo e espaço que a gente viver. Então, também, a gente tem acesso, a gente pode ter acesso a essas obras, né? Entendeu? Mas isso não tira a importância de manter o acervo, né? É irreparável, tem perdas que podem ser reparáveis. Por mais que você tenha cópias digitais, como por exemplo no caso do Museu da Língua Portuguesa, que boa parte do acervo era digitalizado, então pegou fogo, foi refeito. Ok, tem coisas até que melhoraram do projeto original, mas ainda assim, não acontece com o cinema isso. E assim, né? É processo, né? Só em pensar em película hoje é algo que, né, é caro, mas a textura é outra, a experiência é outra, tudo é outro. Então, assim, se você não tiver uma cinemateca que possa te exibir em película o material, ou se você tem uma experiência com essa arte centenária, né, você não vai entender o que você está vendo hoje. Né? A gente tem que... Gabriel, né? Orientados aí pelo professor Cid, né? Não teria acontecido se vocês não tivessem feito essa preparação antes. O projeto, né, que iniciou, na verdade a professora Belisa potencializou o projeto, mas o Gabriel, nos primeiros dias de aula, entrou na minha sala, ele e o Felipe, olha, nós temos uma ideia assim, ele não sabia nem materializar a ideia, assim, nós temos uma ideia, e eu falei assim, tá, ótimo, vamos começar a conversar a ideia, e eu contei inclusive uma ideia, uma outra atividade que eu tinha na outra escola que eu trabalhava.